Fala meu jovem, fala minha jovem, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Fortinet Club. E hoje nós vamos falar sobre um overview sobre políticas e objetos, né? Para que serve esse grupo de opções aqui no FortiGate, né? A política do Firewall é basicamente o eixo em torno do qual gira a maioria dos recursos do FortiGate. Muitas configurações de Firewall acabam relacionadas ou associadas à política de Firewall e ao tráfego que rege, né? Ou seja, origem, destino, serviço, etc. Né? Qualquer tráfego que passa por um FortiGate deve ser associado a uma política, e essas políticas são essencialmente um conjunto de instruções, ou seja, elas possuem algumas características aí para poderem serem tratadas, né? E devem estar, esse conjunto de características devem estar sempre associadas a uma política, né? Fora isso, o que acontece? As instruções, que são as regras basicamente, né? Elas são compartimentadas e discretas que controlam o fluxo e o tráfego que passa pelo firewall, né? Seja tráfego de origem ou destino, porta ou forward, aí depende muito do item, né? Essas instruções controlam para onde vai o tráfego, como é processado, se é processado ou se pode simplesmente passar, né, seguir à frente, ou seja, ser permitido, ou se vai ser negado, ou seja, vai ser bloqueado ali naquele momento, né? Quando o firewall recebe um pacote de conexão, o que ele faz? Através das suas políticas aqui, ele analisa o endereço de origem, o endereço de destino e o serviço. Pessoal, toda vez que a gente fala de serviços aqui, a gente está falando de portas, né? Então, porta 80, que seria HTTP, HTTPS 443 e assim por diante, tá? Ele também registra a interface de entrada, a interface de saída que ela precisa usar e a hora que essa regra vai estar disponível, ou seja, esse conjunto de regras aí, ela pode ser definida para permitir ou bloquear em determinados momentos, que seria uma regra agendada, né? Usando essas informações, o que o firewall faz? O firewall do FortiGate, basicamente, né, lógico que a gente está falando de FortiGate, tenta localizar uma política de segurança que corresponda ao pacote que a gente está solicitando. Se essa regra corresponder a todos os quesitos, a todos os parâmetros, o FortiGate executa as ações necessárias para aquela política, seja ela se for de permissão, ou seja, aquele pacote pode seguir para o seu destino, ou seja, uma regra de negação, seria o bloqueio basicamente do tráfego daquele pacote, tá certo? As duas ações básicas na conexão inicial são aceitar ou negar, não foge muito disso, ou você permite ou você não permite a sequência desse pacote, tá? E como eu havia comentado, o que acontece? Se a ação da regra, da política for aceitar, a política simplesmente permitirá sessões de comunicação. Pode haver aí outras instruções de processamento do pacote, como por exemplo pedir uma autenticação para usar essa política, ou até mesmo aquelas regras de restrições, ou seja, essa política só pode ser permitida se o pacote vier do origem X, se vier da origem Y. Agora, se a ação for negar, a política bloqueia as sessões de comunicação. E aí você pode opcionalmente registrar o tráfego negado, que seja a opção de gravar o log, né? E se nenhuma política de segurança corresponder ao tráfego, os pacotes serão simplesmente descartados, ou seja, ele não vai para lugar nenhum, simplesmente será ignorado. Uma política de segurança com a ação de negar, ela é necessária quando você registrar um tráfego, por exemplo, deixa eu melhorar isso aqui, né? Uma política de segurança negar é necessária quando for obrigatório registrar o tráfego negado, também chamado de tráfego de violação, tá? E uma outra característica que a política pode te ajudar aí é que ela pode ser associada a um IPsec, que seria uma VPN, ou seja, permitir uma VPN ponto a ponto, tudo bem? Afinal, vocês podem perguntar, pô Renan, o que é necessário para criar uma política?
basicamente, para você criar uma regra, aqui, uma política, você vai precisar de entre 6 e 8 itens, tá? O que a gente vai chamar de parâmetros, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente pode definir o nome para essa regra. Isso aqui é opcional, tá? Ele é configurável. Então você pode definir que este campo seja obrigatório o preenchimento. Por exemplo, vou dar aqui LAN to WAN, por exemplo, que seria o acesso da rede interna para a rede externa, né? Fora isso, você tem a interface de entrada, a interface de saída, os endereços de origem, endereços de destino. Aqui a gente está falando de agenda, que seria o schedule, né? Se essa regra será aplicada 24 horas, ou seja, o tempo todo. Por isso que as configurações regionais, né, de horário lá na parte de sistema, elas são tão importantes, né? Porque se você disser que essa regra será aplicada dentro de um período, ele vai respeitar as configurações NTP que a gente fez lá no passado, tá? Fora isso, o que a gente tem aí? O agendamento, o serviço, como eu disse para vocês, basicamente são portas. Então, o FortiGate, eu gosto bastante dessa ferramenta porque ela te traz aqui já algumas coisas pré-configuradas. Por exemplo, se eu for aqui em web, eu já tenho definido aqui 3 serviços, que seria DNS, HTTP e HTTPS, tá? Além disso, você tem algumas questões relacionadas, qual que vai ser o modo de inspeção, se ela vai ser baseada no flow, né, no fluxo aqui, ou se ela vai ser baseada numa regra de proxy. Além disso, se vai haver NAT ou não, depois eu vou explicar um pouco mais aqui sobre um detalhe, né, dessas opções todas aqui no nosso laboratório, né? Sem todas as 6 ou possivelmente 8 destes parâmetros correspondentes, o fluxo de tráfego iniciado, ele simplesmente pode ou não seguir. Então, ou seja, se eu não tiver entre 6 e 8 parâmetros aqui, eu não tenho uma regra. Então, eu vou... Cara, isso aqui é um lab, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não é recomendável isso aqui, mas minha porta 1 seria correspondente à minha rede interna. Minha porta 2 é correspondente à minha internet, minha WAN. Qual que é a origem? Eu posso simplesmente dizer que será todos, mas por boas práticas aqui eu costumo pôr o range de IPs, né? Então eu posso criar um range dizendo que a minha rede é 192.168.0/254, então eu vou pôr aí o range inteiro. O destino, eu vou fazer aqui como um AL só para elucidar, tá? O destino eu posso pôr todos ou eu posso pôr um endereço específico. Vou colocar aqui como todos. Qual que é o serviço? O serviço que eu quero liberar neste momento aqui vai ser esse conjunto de regras aqui, né, que seria HTTP, página normal, HTTPS e resolução de nomes. E eu vou aceitar essa regra aqui, vou mantê-la como NAT, e a gente vai falar de perfis de segurança aqui no próximo vídeo, tá? Mas o perfil de segurança nada mais é do que as definições que eu vou querer garantir, né? Então eu posso dizer aqui o que eu vou verificar com o antivírus, quais são os filtros e permissões que eu terei na web, se eu vou ter algum filtro de DNS, se eu vou ter algum controle de aplicação, por exemplo. Se eu quero que, do jeito que está aqui hoje, se um funcionário, um colaborador tentar acessar um site, ou até mesmo Spotify, né, que é o aplicativo de música, ele vai permitir, mas através de um controle de aplicação, eu posso simplesmente dizer lá no perfil de segurança que eu não quero que permita o Spotify. Então tem vários conjuntos aqui de opções para a gente poder definir, tá bem? O que vale lembrar aqui, pessoal, é o seguinte: não quer dizer que, vamos dizer assim, só porque um pacote pode ir do ponto A ao ponto B na porta X, um exemplo, eu estou dizendo aqui neste exemplo que todo mundo da minha rede 172.15.0.129/24 pode ir para qualquer endereço da internet. É que aqui eu estou, se você pegar o primeiro vídeo da série aí, como montar um lab, eu explico, né, que aqui, pelo fato de eu estar utilizando um VMware Workstation Pro, eu estou emulando aqui a internet com este IP, né? Então estou fazendo um roteamento aqui. Mas imagine que aqui fosse um IP público, né? Então estou dizendo
que todo mundo da origem A, que é da minha rede 172, pode ir para minha rede de internet. Mas lembre-se, o contrário não é verdadeiro, não quer dizer que todo mundo que está na internet pode acessar a minha rede. Para isso, sempre é necessário o uso de uma regra para cada ponto, tá certo? Então, políticas aqui basicamente giram em torno disso aqui que eu acabei de falar para você. Além dessas informações que eu acabei de falar aqui para vocês, né, sobre o filtro, eu posso simplesmente por um comentário dizer se minha regra vai estar habilitada ou não. Então, pessoal, isso aqui é um overview geral da parte políticas IPv4, que o mesmo vale para políticas IPv6, é que não está habilitado o recurso. Lembre-se, por padrão o Fire vem com uma série de opções aqui habilitadas, né? Mas se eu quiser outras funcionalidades, eu precisaria vir em sistemas, visibilidade das funcionalidades e marcar aqui as opções que eu julgue necessárias, né? Então, por exemplo, IPv6, tá vendo? Está desabilitado, por isso que não aparece aqui em políticas nada falando de IPv6, tudo bem? Aí na sequência nós temos regras de autenticação, como é que a gente vai fazer aqui para validar, para autenticar alguma coisa, né? A gente pode dizer aqui que da onde vem o pacote, qual que é o tipo de protocolo, qual que é o esquema de autenticação, se eu vou utilizar aqui, por exemplo, deixa eu habilitar aqui para vocês, se eu vou utilizar um método básico, o básico é um usuário local basicamente, tá? Então eu posso criar usuários aqui através de usuários e dispositivos, ou se eu vou usar um NTLM, que basicamente envolve o LDAP. Então são regras aqui baseadas no nível de autenticação, tudo bem? Endereços, você vai usar bastante essa parte de endereços. Basicamente você vai, para que você possa criar uma regra na política IPv4, você precisa ter todos os endereços de origem, destino, tudo já pré-configurado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a rede da minha empresa, eu vou dizer que é uma LANcorp, né? Opa, escrevi errado aqui, pessoal. LANcorp. Então eu vou dizer que a minha rede é 172.15.0.0/24. Não são todos os firewalls que permitem você criar esta forma. Muitos deles você é obrigado a informar a máscara. E aqui é bacana o seguinte, se você definir a interface, que ela faz parte da sua interface de rede local, se você estiver criando uma regra que envolva somente a interface da rede externa, você não vai conseguir visualizar este endereço. Então, muita gente mantém como N, eu não gosto muito deste método, mas depois eu explico para vocês no hands-on qual que é a diferença. Mas basicamente, para elucidar aqui, se eu definir como interface porta 1, que é correspondente à minha regra, por exemplo, vou dar um OK aqui do jeito que... Antes de eu finalizar, eu clicar OK, eu posso dizer que se este endereço estará visível na minha lista de endereços, se eu vou ter uma rota estática, né, se eu vou criar uma configuração de rota estática, e eu comentar. Eu vou salvar do jeito que está. Eu ainda por hábito eu tenho o costume de pôr uma cor para os objetos da minha matriz, uma cor específica para objetos de redes remotas, então é a critério de cada um. Mas o que eu quero dizer com esta parte aqui da interface? Vou clicar no botão OK. Uma vez que eu cliquei no OK, eu vou simular aqui a criação de uma regra, tá, pessoal? Vou criar uma regra aqui e vou dizer que a minha interface de entrada é a porta 1. E eu vou dizer que a minha interface é a porta 2. Quando eu clicar em origem, vocês vão visualizar aqui a minha LANcorp que eu criei. Então quando ele fala lá na opção, você deseja listar este endereço, uma lista de endereços, é aqui que ele está dizendo se você vai mostrar ou não, tá? Então desta forma, porque eu envolvi a interface da porta 1, eu consigo visualizar, mas se eu tirar este cara aqui por porta 3, vocês vão ver que eu não consigo sequer visualizar
aquele objeto. Então, eu costumo definir, tá? Sempre setar vários aí, mas no mercado afora eles colocam como N, aí o que acontece se eu vier aqui por como N? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou ter aqui, vou dizer que ele é N. Em português quer dizer qualquer um, tá? Qualquer origem. Então significa que se eu vier aqui criar uma regra porta 3 para porta 4, simulando aí, tá? Eu consigo visualizar o meu objeto. Então, uma vez que eu seto este objeto a uma interface, o objeto somente estará disponível quando aquela interface fizer parte da minha regra, certo? Além disso, em endereços, eu posso criar um grupo de endereços. Então, eu posso simplesmente vir aqui e dizer assim, grupo de endereços. Vamos supor que você tem uma empresa que possui vários escritórios. O que você faria neste exemplo? Eu tenho a minha rede 172.15.0, mas eu poderia ter aqui LAN Corp 2, que seria, vamos dizer que fosse, sei lá, Minas Gerais, por exemplo. Vou colocar um endereço aqui, 192.168.12.0/24. Poderia ter um outro grupo de endereços que eu posso falar aqui, ó, LAN Corp, isso aqui é exemplo, tá, pessoal? Corp, a rede do Rio de Janeiro, que ela vai responder no endereço 10.10.100.0/24, um exemplo, tá? Quer dizer que vai corresponder a essa mesma interface. Então, para que serve o grupo? Ao invés de eu ter que criar uma regra aqui e vincular cada um dos objetos, por exemplo, estou dizendo que tudo que vier da minha rede local, que vá para a internet com a origem, eu simplesmente poderia vir aqui e setar os endereços, né? Mas uma vez que eu tenho um grupo, eu simplesmente, ao invés de eu adicionar 3 objetos, eu vou adicionar um. Então, o que eu faria? Criar endereços. Colocar endereços corp e simplesmente adiciono minhas 3 relãs. Fechar aqui. E aí na minha regra aqui, no exemplo que eu segui, tudo que vier da minha porta 1, que seria minha rede interna, para a internet, que é a porta 2, origem, eu simplesmente posso pôr aquele pool de endereços, eu não preciso ficar linkando N endereços da mesma regra. Com destino para qualquer lugar, endereço, seguindo o exemplo lá que a gente falou, né? Seguindo o web. Então é uma forma de você simplificar aí os objetos, tá bom? Então ele serve para agrupar objetos, basicamente fica redundante, mas é para isso que ele serve, para você agrupar N objetos em um número, tudo bem? Já a opção serviço de bancos de dados na internet é simplesmente um conjunto de serviços já pré-configurados aí no FortiGate. Então eu tenho uma série de portas, aí, uma série de serviços já definido que eu simplesmente posso agregar e posso utilizar nas minhas regras, tá bom? Aqui eu posso criar em serviços, vocês estão vendo que ele está se apresentando de forma agrupada, mas suponhamos que você tem uma porta específica, o que você faria? Iria aqui, vamos dizer que eu tenho um acesso remoto RDP na porta 7524. Eu simplesmente criaria aqui, qual que é a categoria? Eu poderia dizer, essa porta ela é utilizada para acesso remoto, ou essa porta ela é utilizada para o serviço de e-mail. Então eu posso criar aqui minhas portas personalizadas e poder linkar as minhas políticas de acesso, tá? Então, o que eu posso dizer aqui? Aqui é o nome, eu posso pôr um comentário, cor também, novamente. Qual que é a categoria? Eu vou dizer que é um acesso remoto nesse cara. E qual que é o tipo de protocolo? Notem, eu tenho ICMP, eu posso pôr o IP, ou simplesmente ele já agrupou aqui a TCP, UDP e SCTP. Então, simplesmente eu vou dizer aqui, ó, que minha porta, qual que é o endereço? 7524. E eu vou tratar somente essa porta 7524.
Eu posso, além disso, eu posso especificar as portas de origem. Então eu posso dizer que a porta de origem, eu vou simplificar eu vou mudar um pouco. Não, vou seguir esse exemplo mesmo. A porta 7524, o que acontece? Quando alguém da internet tentar acessar a porta 3389, que é a porta de acesso remoto, e eu possuir e eu tiver esse objeto linkado a uma política, simplesmente tudo que vier nessa porta eu vou direcionar para esta porta. Então basicamente é para isso que serve aqui especificar portas de origem, tá? Além disso, eu posso ir adicionando a quantidade de portas em configurações simultâneas, tá bom? Então isso aqui é a parte de serviços. O agendamento, vocês já devem estar acostumados aí com o schedule do Windows, basicamente quase tudo você tem geralmente. Então eu posso criar uma agenda que seria horário comercial, por exemplo. Horário comercial, eu posso dizer que é de segunda a sexta-feira, e aqui eu posso pôr um horário que vai ser um exemplo aqui, das 8 horas até meio-dia. Então eu consigo definir algumas questões aqui, se vai ser um negócio recorrente, se vai ser uma única vez. O recorrente, ele já vai criar para você todo o agrupamento, todas as agendas necessárias aí, porque ele vai fazer para cada dia durante todo aquele período, tá? IP virtual. IP virtual nada mais é do que vamos dizer assim, em inglês seria Virtual IP. O que é basicamente este cara aqui? Eu vou dizer o seguinte, olha, vou dizer aqui que eu tenho um serviço HTTP, eu vou dizer basicamente que tudo que vier no meu endereço externo 200.201, 200 qualquer coisa, sei lá, 23, exemplo, tá? Tudo que vier nesse endereço aqui, eu vou basicamente direcionar para um IP interno e eu posso escolher portas. Então, vamos supor que eu tenho um servidor de web aqui que responde na porta no IP 192.168.013. Então, tudo que vier aqui, mas aqui eu não especifiquei porta, notem, eu só estou dizendo que tudo que vier nesse endereço ele vai mandar para cá. Só que lógico que a gente sempre especifica a porta, né? Eu posso dizer que tudo que vier na porta TCP 8181, ele vai mapear a porta 80 deste endereço aqui. Então é uma forma que eu tenho de ter um único IP e publicar uma série de serviços aí para a internet. E assim sucessivamente, né? Depende do tipo de porta. Eu tenho alguns filtros opcionais aqui que eu posso especificar de onde vem a requisição. Eu posso definir que, olha, tudo que vier sempre desse IP aqui você vai direcionar para este cara. Eu posso dizer ainda serviço, é o que a gente já falou, né? Qual que é a porta, HTTP, eu não precisaria fazer necessariamente isso. Então tem algumas facilidades aqui. Mas é para isso que serve o Virtual IP, para você publicar um serviço para a internet. E o conceito de grupo, toda vez que a gente falar em grupo aqui, é simplesmente para agrupar N objetos relacionados àquele IP. Então nesse caso aqui eu poderia criar um grupo IS e simplesmente linkar, é que eu não criei nenhum VIP, nenhum Virtual IP, mas ele me aparecia aqui, tá? E assim facilitaria a sua vida de publicação, tá bom? IP Pools é um range basicamente que você teria, vamos supor que você tem um range que é composto aí por 10 IPs. Eu vou pôr aqui um exemplo, tá? 200, 201, sei lá, 159.98 até o 200, 201, 159, deixa eu ver aqui, 110, por exemplo. Então eu já posso deixar esse conjunto de IPs aí pré-configurados para eu adicionar eles na tabela ARP. Então aí o FortiGate poderia já fazer alguns tratamentos, tá? Isso aqui basicamente hoje é pouco usado, tá, no cenário brasileiro, porque basicamente é composto por pequenas empresas, tá? Mas grandes empresas têm um range de IPs maiores, então
é mais fácil para gerenciar quando você define um pool. A parte de protocolos aqui, né, opções de protocolo, deixa eu editar esse cara para vocês visualizarem. Eu simplesmente agrego aqui os serviços, né, então este perfil aqui eu teria aqui, olha, mapeamento de porta e protocolo porta 80, já tenho servidor de e-mail, POP3 que seria e-mail também, IMAP, FTP. Então a parte de opções de protocolo, basicamente você apenas define essas opções, o que eu vou fazer com cada uma dessas portas, o que é correspondente a cada serviço aqui, ele já te traz um agrupamento melhor deste cara, tá? Outra coisa que é bem usada é o Traffic Shaper. Em português ele fica limitador de tráfego, eu não gosto muito desse termo, por isso que eu vivo falando para vocês, pessoal. Vocês vão mexer com Firewall, é quase que obrigatório você entender do inglês, pelo menos o técnico. Eu acho que não é mais uma questão de ostentação, né? Uma questão de necessidade. Então, usem inglês sempre que possível, tá? Mas aqui é Traffic Shaper. O que é esse cara aí que eu tô falando? Eu simplesmente posso dizer, determinar qual que vai ser o consumo, eu posso limitar, hein? Um exemplo, eu tenho um link de 10 MB e eu quero dizer que, olha, por determinada coisa, determinado serviço, eu apenas vou permitir 10% desse link. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e posso dizer que 1 mega Mbps por segundo, né? Seguindo o meu exemplo, que eu tenho 10 megas, né? Qual que é a prioridade? Essa é uma prioridade alta. E aí eu vou dizer qual que é a largura da banda. Simplesmente, ó, eu estou dizendo que eu garanto uma banda 1 mega full, entrada e saída para determinado serviço. Um exemplo que eu vou te dar aqui. Você tem um link de 10 megas e você quer liberar acesso ao YouTube ou acesso a redes sociais, streaming principalmente, mas lembre-se, quando você libera esse tipo de acesso, o consumo da sua banda ele é alto. Você quer dizer, tá bom, eu libero esse cara. Muitas empresas novas agora têm seguido essas boas práticas, né? Falando assim, olha, eu vou liberar esse acesso, mas também eu vou limitar o consumo. Eu vou dizer que até 1 mega eu garanto, depois disso eu não garanto nada, não pode passar mais isso. Então, se uma pessoa acessar um vídeo, ela vai consumir aquele 1 mega. Se 50 pessoas utilizarem o vídeo, ele vai fazer um rateio e vai manter dentro de 1 mega. Então é similar ao que as empresas de link fazem hoje, né? Olha, eu garanto 10% da sua banda contratada. Basicamente é um Traffic Shaper que tá rolando ali, tá? Além disso, aqui eu estou dizendo que é compartilhado, pode ser para qualquer coisa. Se eu for por IP, eu posso dizer aqui a mesma coisa, qual é a largura da banda, 1 mega, o número de conexões que eu vou ter, se eu vou ter aí a resolução, o encaminhamento, né? Se eu ultrapassar, se eu vou encaminhar para algum lugar, se eu vou ter um direcionamento reverso. Então tem uma série de opções aqui para poder mexer com esse cara. Isso tudo, gente, é só um overview. E quando a gente for para a parte de hands-on, que é mão na massa, a gente vai falar detalhadamente cada um desses itens, tá? E além disso, eu tenho aqui, ó, política de limite de banda. Posso dizer que por nome aqui qualquer, vou dizer que a origem, de novo, vai ser da minha rede corp, meu destino, eu simplesmente, vamos supor que fosse, eu estivesse aqui no YouTube, eu vou dizer aqui, ó, Dropbox, qual que é o serviço que eu vou colocar? Posso pôr simplesmente, deixa eu ver o file server aqui, a porta 25, que é a porta de compartilhamento de rede, basicamente. A aplicação, se eu tivesse alguma específica que eu já poderia simplesmente setar, né? Eu posso, por exemplo, rede social. Eu vou dizer que
tudo que for relacionado, aqui eu posso mudar, deixa eu DB, basicamente em vídeos, né? Eu posso dizer qual que é a aplicação aqui, qual que eu vou ser. Eu tenho uma série de agrupamentos, se é Google Drive, o que é, se é rede social. Ele ainda diz aqui, ó, que este perfil, né, é necessário um perfil de controle habilitado para que essa política funcione. Então, eu estou dizendo aqui, vou limitar, na verdade, a banda, o consumo de banda para um determinado tipo de serviço, né? Então, categoria da URL, eu posso dizer que deixa eu pegar aqui, esse tem um vídeo fácil aqui, tá? Muito sucesso. Acesso remoto, processo da base web. Vou pôr aqui, ó, tecnologia da informação. Um exemplo, é uma categoria de site, tá? Isso aqui ele verifica lá na URL. Quando você publica um site, você diz se ele é um site de drogas, armas, pornografia, etc. Então ele lê o header lá do site, tá? E aí o que eu posso dizer, ó? Que respeitando essa regra, origem com destino. Aqui, imagina que fosse YouTube, eu coloquei Dropbox aqui porque já tava fácil, né? Mas poderia ser YouTube, o tipo de serviço seria streaming, aplicação, aqui já vem a parte de categorização, aqui ó, se encaixa na mídias sociais, qual que é a categoria dessa URL, e aí eu posso aplicar um Traffic Shaper na porta de saída de internet. Se eu vou usar, eu não criei nenhum, mas seria aqui ó, tem uma prioridade alta, prioridade baixa, eu consigo determinar como que vai ser o consumo para determinados serviços. Se eu vou dar uma prioridade maior ou menor do link com base nas informações que eu defini aqui. Tá? Ou seja, com base nas informações correspondentes ao meu tráfego. Tá? Então, basicamente, é para isso que serve aqui a política de limite de banda. Tudo bem? Então, pessoal, nesses itens aqui, basicamente, ele vai depender de modelos para poder aplicar. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um perfil qualquer, posso criar classes, né? Então, eu posso determinar aqui determinadas classes para os perfis que eu vou aplicar um controle de banda, né? Então, isso aqui a gente vai ver também, nossa, zone e tal. E aqui é simplesmente um gráfico sobre o meu controle de banda, o que eu defini, se realmente correspondeu àquilo ou não. Então isso tudo aqui tem a ver com modelos de tráfego, modelos de serviços e itens afins, né? Categorias, enfim, determinados serviços específicos, tudo bem? Então o que a gente tinha para falar sobre sistemas, em resumo, é isso aí. Tá? Sistemas não, desculpa. Políticas e objetos. Recapitulando, para que serve? Eu vou definir todas as minhas regras do Fire, é feito aqui na política IPv4. Para que eu possa criar uma política, eu preciso ter um conjunto de 6 a 8 parâmetros para você poder iniciar a configuração de uma regra. Só que eu particularmente costumo sempre criar todos os objetos, então por exemplo, todas as redes envolvidas, redes locais, redes remotas, se eu tenho portas customizadas ou não, se eu tenho horários customizados ou não, se eu vou ter aplicações publicadas para a internet através do IP virtual aqui. Enfim, eu costumo criar isso tudo primeiro antes de criar minhas políticas, porque fica muito mais intuitivo no momento de eu criar. Basta que eu olhar e falar, opa, peraí, origem, é da minha rede interna, destino, pô, eu vou para a internet, eu vou para tal lugar. Então fica muito mais básico. Então tudo que você precisa saber e tudo, aonde é feito tudo relacionado ao que pode e ao que não pode, basicamente é neste menu políticas e objetos. Se esse vídeo foi útil para você, se te ajudou em alguma coisa, compartilhe aí com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino para receber as notificações e nos vemos na próxima. Até logo!